Esta malta não vive no mundo real. Só encontrou 27 pessoas com registro criminal. E esse controle, Acha pouco? como toda a gente Acha sabe... 27 pessoas pouco? Temos 27 criminosos cá que ninguém sabia. Criminosos. Ouça lá. Então, não são, então tem registro criminal, não são criminosos. Alguém que Coitadinhos, conduz, vamos ter alguém pena. que conduz Vamos sob ter pena. efeito, Nós ainda há alguém pouco que conduz tempo sob efeito de álcool é criminoso. Uma migrante ilegal Alguém que conduz sob efeito de álcool é criminoso. Tinha matado os filhos. Alguém que destrói um mar Miguel tinha é matado criminoso. os filhos. Uma migrante que tinha matado os filhos João. e nós nem sequer sabíamos que ela cá estava. João, Matou houve os controle filhos. de freita, não há ninguém que entre na fronteira. Calorosas saudações, e a gente não quer descontrole na imigração, descontrole só mesmo no número de likes neste vídeo para ver se chegamos aos 90 mil subscritores. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para lá chegarmos e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Ora, o que é que se passa? Miguel Prata Roque estava habituado, amigavelmente vou mencionar isto, a levar tareia de Miguel Morgado no Linhas Vermelhas, agora vai ficar habituado, faça a redundância, a levar tareia amigavelmente do João Almeida. Ora, isto porquê? Porque tiveram um debate ontem que foi bastante intenso, diga-se de passagem, e portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui o que é que se passou, porque há aqui momentos completamente surreais. Que a lei passe. É assim, nós não temos de esperar que se altere a composição do Tribunal Constitucional para fazer o que é razoável. O país, como disse há pouco, foi muito dividida esta votação. O país, com certeza, foi por um. E, portanto, essa ideia que a esquerda também está a fazer passar, um chumbo brutal do Tribunal Constitucional, um arraso do Tribunal Constitucional, foi por um juiz, e vamos lá ver uma coisa, é preciso também saber o que está em causa. Nós estamos aqui perante um caso típico de ativismo judicial. Isto é uma questão doutrinária, não interessa estar a explicar agora aqui a diferença entre ativismo judicial e restrição judicial. Nós temos uma parte dos juízes do Tribunal Constitucional que acha que é papel do Tribunal Constitucional concorrer com a Assembleia da República a governar. Não é. Os senhores juízes do Tribunal Constitucional, e basta ler o acórdão para perceber isso, têm de dizer se as matérias são ou não são inconstitucionais. E eu acho, sinceramente, numa reapreciação, é impossível haver uma maioria de juízes que mantenha esta postura, que é uma postura militante. Não é uma postura razoável, não é uma postura independente, não é uma postura de verdadeira análise da Constituição. E outra coisa... Isto que o João Almeida está aqui a mencionar foi exatamente aquilo que o João Almeida, bem, por outras palavras, mas a ideia está lá, que o próprio João Almeida disse numa publicação que fez nas redes sociais e foi censurado. Foi censurado. Eu até fiz um vídeo sobre isso e a realidade é que, para mim, é preocupante alguém ser censurado por simplesmente dizer isto, que é claramente na matéria da opinião pessoal. Ainda mais grave é quando estamos a falar de um deputado da nação que faz parte de um dos partidos de governo. Eu não sei se estamos aqui a perceber bem como é que a dinâmica está a funcionar. Portanto, além disto ser grave per si, a situação que o João Almeida aqui diz, pior é o João Almeida, deputado da nação, ser censurado por estar a dizer o óbvio. Porque assim, está a passar a ideia que foi um chumbo tremendo e que isto foi uma decisão unânime. Não foi. Não foi. Dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, houve normas que foram passadas 7 contra 6, por um voto, ou 8 contra 5, e portanto houve ali quase situações de empate técnico. Se fosse feita a sondagem, era empate técnico. O que é que eu quero dizer com isto? É que, muito provavelmente, a proposta será aprovada futuramente, com a renegociação da mesma por parte do Governo com o Chega, e ao mesmo tempo fica também vincado que aquilo que era mencionado na questão de haver um viés ideológico à esquerda do Tribunal Constitucional é verdade. É verdade, porque os mandatos do Tribunal Constitucional, se eu não estou em erro, funcionam por 9 anos. O que é que isto quer dizer? Que pode haver realidades políticas a alterarem-se em Portugal, como é o caso, temos uma maioria gigante da direita, não é? Obviamente, mas os juízes do Tribunal Constitucional foram escolhidos quando a esquerda tinha muito mais representatividade do país do que tem agora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, tendo em conta que a periodicidade dos mandatos é mais longa do que a periodicidade das legislaturas, pode haver aqui um desdém entre aquilo que é a perspectiva parlamentar daquilo que as pessoas pretendem neste momento e daquilo que é a representatividade ideológica do Tribunal Constitucional, porque são os partidos que nomeiam 10 dos 13 juízes. Os outros 3 são nomeados em acordo perante os 10 que são nomeados pelos partidos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 10 são nomeados diretamente pelos partidos e 3 são nomeados indiretamente pelos partidos, porque são os juízes nomeados pelos partidos que os vão decidir. Isto acaba por ser quase uma partidocracia, não é?
Enfim. É uma postura de revanchismo contra uma alteração social que, olha, na educação, desde que o Partido Socialista governou, mais 309% de alunos estrangeiros na escola pública em Portugal. Na saúde, mais 332% de consultas de estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. Mas na segurança é social, mais 321%. O que está aqui é que o país não aguenta. É que os portugueses não têm médico de família. É que os alunos não têm professores às disciplinas todas. E alguém acredita que um país resiste quando os nossos alunos não têm professores às disciplinas todas a mais 309% de alunos estrangeiros nas escolas? Alguém acredita que quando os portugueses não têm todos médico de família, aguentam mais 332% Olha, que há estrangeiros médicos de saúde e há professores estrangeiros. Também devem ser os chineses e os brasileiros. Miguel, haja paciência para isso. Os portugueses sabem perfeitamente que a descaracterização que existiu no país nos últimos anos não é sustentável. O país, e aquilo que o Miguel disse é especialmente chocante. Mas afinal quem tem filhos são os estrangeiros. E então? Nós deixamos de ter políticas públicas para que os portugueses possam ter filhos. Vocês é que estão a adotar com as vossas políticas laborais. Políticas públicas para que Portugal continue a ser um país em que quem sonha ter uma família, quem sonha ter filhos, consegue fazê-lo em Portugal e vai substituir pelos estrangeiros que vêm e vamos todos ficar a olhar para as nossas escolas, para as nossas instituições de saúde cheias de estrangeiros e ainda vamos bater palmas porque o Partido Socialista quer isso. Tenha paciência, não vai acontecer. Não vai mesmo acontecer. Bem, já vamos a esta parte final do João Almeida. Quero dar aqui duas notas. Como é que, e atenção, nem sei que é o jornalista, mas com todo o respeito, mas acho que é uma crítica que tem que ser feita. Como é que alguém ouve? Os dados que o João Almeida está a fornecer aqui são os dados de evolução do número de imigração, ou do número de imigrantes, mais concretamente, entre 2017 e 2024, ou seja, 7 anos. Eu até posso meter aqui a imagem, porque também já fiz um vídeo sobre essa evolução demográfica. Está aqui a aparecer, eu meto aqui ao lado para vocês verem. Há variações de incremento de 300% em áreas de serviços públicos em 7 anos. Em 7 anos. 300%. Como é que alguém acha que isto é sustentável? Como é que alguém, em 7 anos, como é que alguém acha que isto é sustentável? E atenção, mesmo os que estão inscritos na Segurança Social não quer dizer que estejam todos a trabalhar no momento, como devem imaginar. Portanto, houve uma grande vaga migratória para Portugal, em que não há uma correspondência da capacidade dos serviços públicos para responder a esse incremento migratório e, ao mesmo tempo, não é sabido concretamente se houve também um incremento de trabalho nessa mesma medida de necessidade de subsistência de serviços públicos. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Miguel Prata Roque vira-se para o João Almeida e diz: são os portugueses que acham isso? No sentido de não quererem o país descaracterizado e etc. Só se forem alguns portugueses, aqueles que votam em si. Eu não sei se o Miguel Prata Roque tem noção. Embora o João Almeida seja do CDS, o CDS está na AD e concorreu a eleições estando na AD. E é de longe, diga-se de passagem, dos melhores deputados daquela Assembleia da República. De longe. E eu arriscar-me a dizer dos melhores deputados da AD. Eu não sei se o Miguel Prata Roque tem noção, mas os alguns portugueses votaram em muito maior quantidade do que votaram no PS. E, aliás, o Miguel Prata Roque devia ter noção disto, porque o Miguel Prata Roque, nem eleições internas no Partido Socialista, conseguiu vencer. Porque perdeu a Federação de Lisboa. Portanto, nem os próprios camaradas do Miguel Prata Roque votam nele. Qual é a moral dele para vir dizer isto ao João Almeida? Nenhuma. Se nem os próprios amigos votam nele, qual é a moral? Enfim, pequenos raciocínios. E depois, para chegar aqui à conclusão do João Almeida, claramente, isto não pode ser solução a longo prazo. Isto não é viável. Dizermos que vamos conseguir resolver os problemas demográficos, económicos e de sustentabilidade social em Portugal apenas com a imigração não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro porque Portugal, isto não é um clube de futebol com 5 anos. Isto não é uma empresa. Isto é um país. Portugal tem 800 ou 900 anos de história. Caminhamos para os 900. E, portanto, se somos um país com 900 anos de história, há que manter uma identidade a todos os seus níveis. Não é andarmos aqui a dizer que português é qualquer um. É que se dizemos que, enfim, tudo nos é indiferente, significa que não acreditamos em nada. E eu, desculpem-me, mas recuso-me a viver num país onde vimos para aqui dizer que não acreditamos em nada e que ser português é apenas um cartão. Não, desculpem lá. Desculpem lá. Isso não pode ser. Portanto, a descaracterização que aconteceu no país, nos últimos anos, tem que acabar. Isso não significa que as pessoas não possam vir para Portugal.
Podem, obviamente, numa quantidade controlada e segundo determinadas métricas e regras e controlo a nível cultural. Que não foi o que aconteceu. E, portanto, esta descaracterização e esta problemática económica e de sustentabilidade de segurança social e não só, tem que ser resolvida. E é bom ver que os círculos sociais na direita toda, desde a mais moderada, a mais radical e até alguns círculos de esquerda já mais ao centro, reconhecem tudo isto. É bom, vai demorar, mas ainda bem que já se reconhece isso. Sendo estas normas inconstitucionais... Não são. Não são. O Tribunal disse foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional numa primeira análise. Vamos, com toda a tranquilidade, no Parlamento, reapreciar. E eu defendo, pessoal... Já aparece a imagem, está só aqui um pequeno corte. Por exemplo, no reagrupamento familiar devem reduzir o prazo? Olha, o reagrupamento familiar é explicar ao Tribunal Constitucional que durante o governo do Partido Socialista as pessoas para reagruparem familiarmente esperavam no mínimo 4 anos. 2 anos é uma vantagem, reduzimos em metade o prazo. É preciso ter esta discussão assim, porque senão as pessoas não percebem. Ninguém reagrupou familiarmente enquanto o Partido Socialista foi governo. Miguel. E, portanto, o Partido Socialista tem de assumir a sua responsabilidade e o Tribunal Constitucional tem que descer à terra. Tem que descer à terra e perceber que estas normas têm de ser analisadas no país em que vivemos. Não pode o Tribunal Constitucional, como não pode o Sr. Presidente da República, achar que vivemos numa realidade paralela, abstrata, que estes problemas não existem, que as pessoas não sofrem no dia-a-dia esta realidade e que vão ter de se conformar. Os portugueses não se vão conformar. Já são demasiados. E só outra coisa que é, esta decisão do Tribunal Constitucional, eu não sei se a esquerda está a perceber isto, porque para a esquerda é bom no curto prazo em que a decisão é favorável à sua vertente ideológica e eu percebo que fiquem contentes com isso, é perfeitamente normal. Agora, a médio e longo prazo, isto era a pior coisa que poderia acontecer à esquerda portuguesa, porque até aqui o debate era, bom, temos que alterar a legislação da imigração e da lei da nacionalidade. Este era o debate, não é? Até aqui. Com o chumbo do Tribunal Constitucional, o debate na opinião pública, que está maioritariamente do lado da AD e do Chega e da direita em geral, não é? Porque teve mais votos, já não é apenas alterar a lei da imigração e da lei da nacionalidade. Agora o debate passa a ser, além de alterarmos a lei da imigração e da nacionalidade, temos que alterar a Constituição, porque foi o Tribunal Constitucional que chumbou estas leis. Ou seja, isto era a pior coisa que poderia acontecer à esquerda, porque agora o debate já não é só debater a alteração de uma lei ou outra, na imigração ou na nacionalidade, agora o debate passou a ser alterar toda a Constituição. Isto era a pior coisa que podia acontecer à esquerda. Ou seja, eu não sei se eles estão a ver a bigger picture, ou seja, não sei se estão a ver mais a fundo, mas isto era o pior que lhes podia acontecer, porque agora há mais justificação, institucional até, para a direita renegociar entre si uma revisão constitucional. Porque pode fazê-lo. A questão é essa. Isso. Considera que a vossa decisão foi precipitada, foi excessiva, foi manicaísta. Claro. Ouça, o juiz vice-presidente é que utiliza na declaração de voto uma expressão absolutamente política, absolutamente inaceitável. Não é inaceitável, não. Que o país, é um académico reputadíssimo nesta área, sabe perfeitamente do que está a falar. Uma declaração política absolutamente inaceitável. Não é inaceitável. Dizendo que o país teve uma política de fronteiras abertas. E não teve. Isso é falso. Isso é outra juíza. Isso é falso. Não é o... Isso é falso. É uma juíza conselheira que diz. Portugal não teve uma política... Teve escancaradas. Há pouco ouvi aqui o Secretário de Estado a dizer que não havia controle de fronteiras. Mas este Secretário de Estado que mandou a AIMA fazer controle dos registros criminais entre 4.221.785 pessoas, só encontrou 27 pessoas com registro criminal. E esse controle, como toda a gente Acha sabe... 27 pessoas pouco? Temos 27 criminosos cá que ninguém sabia. Ouça lá. Então não são, então tem registro criminal, não são criminosos. Alguém que coitadinhos, vamos ter pena. Vamos ter pena. Nós ainda há pouco tempo vimos sob efeito de álcool é criminoso. Uma migrante ilegal que conduz sob efeito de álcool é criminoso. Tinha matado os filhos. Alguém que destrói um mar Miguel tinha matado os filhos. Uma migrante que tinha matado os filhos e nós nem sequer sabíamos que ela cá estava. João, matou os controle de freita, não há ninguém que entre na fronteira portuguesa sem que seja controlado em qualquer aeroporto ou em qualquer porto. Não é verdade. É verdade. Há polícias de fronteiras. CPLP. Mas conhece alguém que entra sem passaporte em território português? Conhece alguém sem que seja controlado o visto de Schengen? Conhece alguém que seja contratado? Sim, CPLP. Sim, CPLP. Conhece CPLP. Eu quero só dar uma nota antes deles continuarem.
entre 2022 e 2023, verifiquem o ano, mas foi nos últimos anos da governação do Costa, entraram em Portugal mais de 100 mil pessoas, se eu não estou em erro, peço para verificarem o número também, mas entraram milhares e milhares de pessoas do espaço da CPLP sem a verificação do registro criminal. E eu acho de uma inconsciência brutal alguém dizer, mas só entraram 30 criminosos. Como assim só entraram 30? É que um já era demais. É que se um tipo pode andar aqui às facadas e aos tiros ao pessoal, como se nada fosse, imaginem o que é que 30 não fazem. E a questão é, certamente foram bem mais do que 30, porque a criminalidade grave e violenta, como estatisticamente foi comprovado que está a aumentar, não deve ter sido só por questões de 30 pessoas, ou 27, ou o que é. Portanto, eu não consigo genuinamente perceber, é assim, se o PS quer revitalizar-se, ou se o centro-esquerda em Portugal quer revitalizar-se, e o centro-esquerda em Portugal é importante, o centro-esquerda é importante existir. Atenção. Agora, o centro-esquerda em Portugal, o meu problema não é o centro-esquerda, o meu problema é o PS. O PS, enquanto instituição, é uma palhaçada, parece um circo, desculpem lá. Porque, genuinamente, o centro-esquerda pode ser positivo, pode ser bom. O centro-esquerda na Dinamarca, com o primeiro-ministro que tem, é interessante. Atenção. O centro-esquerda nórdico teve ao longo de muitos anos, nos últimos, alguns erros, obviamente, mas, do ponto de vista de evolução civilizacional, tem muito mérito a nível histórico. Agora, o centro-esquerda em Portugal é a maior bandalheira. Casos de corrupção, primeiros ministros que acabaram na prisão, o outro passou a ser o número 44 da cela em Évora, agora sabe-se lá onde é que anda. Quer dizer, está a responder em tribunal. E nem sequer vou falar do resto, que é para não... Enfim. Portanto, isto tudo para dizer, ou o PS se revitaliza, e com caras novas, que não o Miguel Prata Roque, como devem imaginar, mas isto até a malta do PS percebe. Por exemplo, o Ascenso Simões, quando bate com o Prata Roque, com o Prata Roque, nem o pode ver à frente. Aliás, a malta do PS está farta do Prata Roque. Portanto, por razões óbvias, diga-se de passagem. Portanto, o centro-esquerda em Portugal necessitava de uma reformulação brutal. O problema não é o centro-esquerda em si. O problema é o PS enquanto instituição e aquilo que representa no falhanço do país até aos dias de hoje. Porque são os principais responsáveis. E esta negação da realidade é como o José Luís Carneiro dizer a situação agora está mais controlada devido ao controle do CEF e não sei o que. O CEF que extinguiram. Boa. Espetáculo. Espetacular. Está certo. Vamos continuar. Conheço o regime da CPLP. Não é verdade, vocês criaram de maneira completamente irresponsável. Nem dados biométricos recolhiam. Para concluir, nem dados biométricos. Para concluir relativamente a esta questão, eu espero que o CDS e o PSD se juntem nos Jardins de Belém ao Chega numa manifestação contra o Presidente da República. Eu estava habituado a ver o CDS e o PSD a defenderem a família, a ordem e a justiça. Só sabe da família. Agora vemos gente a dizer que os juízes do Tribunal Constitucional são os malandros que querem prejudicar. Só não são malandros, só não são malandros quando chumbam a lei da eutanásia. Miguel Prata Roque. São super... Só vale se for estrangeiro. Miguel, e termina aqui. Eu não percebo. Qual é o problema da AD e do CDS e do Chega fazer uma manifestação juntos? Acho que não vão... O Chega vai fazer uma manifestação pelo que eu vi, não é? Não sei quando é que é, mas... Nem sabia que era em Belém. Vi que iam fazer uma manifestação, mas não... Confesso que não prestei muita atenção a isso, mas vi que vão fazer. Mas não percebo qual é que é o problema. Percebo qual é que é o problema. Até uma pauta em que concordam, podem manifestar-se livremente contra o Presidente da República, não é? Acho que faz sentido. E este argumento de defender a família, de ser o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Muito honestamente. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre tudo isto, metam like no vídeo, deixem os comentários aí em baixo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.